Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte E estava ali a fonte de Jacó. A fonte de Jacó. Jesus foi cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Indo à cidade, peraí, gente, calma, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu te pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens por que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, dos seus filhos e do seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o seu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e se maravilharam que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse:
fala com ela. Deixando, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Glória a Deus! Senhor Deus e Pai amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor Deus, atento, Senhor, a sua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, que nenhum empecilho, Senhor, venha acontecer, Senhor, para que sua palavra, Senhor, seja falada, Senhor, com honra, Senhor, e com privilégio, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, conosco, nos ajudando, me orientando, Senhor, nesta noite, para que tudo venha sair, Senhor, conforme a sua vontade, Senhor, conforme o seu querer. O Espírito Santo de Deus possa estar me ajudando, porque eu só não vou conseguir. Amém. Glória a Deus. É o seguinte, essa mulher samaritana, né, nós sabemos que essa é uma história dela, todo mundo conhece na Bíblia, que é uma mulher que a Bíblia não fala muito dela, né? Na verdade, essa mulher que está vindo do poço, que Jesus tem um encontro com ela, eu acho essa história aqui é uma história realmente maravilhosa. Porque é a única história que eu conheço que Jesus esteve a dois, ele e uma pessoa. Então essa mulher já é uma grande privilegiada, né? Porque ali ele estava juntamente com ela, somente com ela. Enquanto tinha multidão que se apertava, corria, tentava alcançar Jesus. Essa mulher não buscava Jesus, porque a Bíblia não fala, mas essa mulher, a dica que a Bíblia dá, essa mulher, ela era uma hebreia, certo? Que se envolveu com homens estrangeiros, né? Homens que cultuam outros deuses. Mas por que, irmã, você está dizendo isso? Pelas indicações que tem no texto. Quando a palavra fala que ela esteve com outros homens, né? E que esses homens, ela foi casada com 5 homens, né? Então, é assim, o samaritano, para quem não sabe, o samaritano, eles é nada mais, nada menos do que pessoas hebreias que se envolveram com estrangeiros. Então, eles se tornaram essa nação samaritana, certo? Porque é um casamento de hebreus, como o rei Salomão, com pessoas que cultuavam outros deuses, que eram estranhos. Então, meus amados irmãos, o que acontece? Quando Jesus chega aqui nesse poço, ele encontra uma mulher, e como eu estou dizendo, a Bíblia não informa muito sobre ela. Mas ela, a gente sabe, né, pelas informações do texto, como nós lemos o texto inteiro, que essa mulher não tinha nenhum problema de enfermidade, não é isso? Não tinha enfermidade nenhuma. Então, amém. Mas, assim, foca muito na situação dela, na questão dos casamentos que ela teve, né? Então, naquela época, a mulher que se envolvia com vários homens, né? Tinha vários casamentos, essa mulher já era mal vista. E a outra forma dela ser mal vista também por aqui é que esse poço aqui era do pessoal hebreu, né? Esse poço aqui nós sabemos que era de Jacó. Então, quem frequentava esse poço era o pessoal do lado do hebreu. Os samaritanos já não tinham direito a esse poço. E quando ela fala que os pais dela adoraram naquele local, né? E Jesus disse que tinha que se adorar em Jerusalém, ela está dizendo que ela é realmente uma hebreia. Porque ela disse que nossos pais adoraram nesses locais. O Senhor disse que tem que adorar em Jerusalém, né? Então, isso indica que ela era uma hebreia que se envolveu com homens estrangeiros, né? Até aí tudo bem. Vamos passar para outra. Aí, o que acontece? Quando Jesus fala da água, né? Aqui já passou. Jesus vai falar da água. Quando Jesus disse assim, ó, deixa eu ver aqui. Ele pediu a ela de beber, né? Aí, como vocês sabem, ela disse, como é que você que pede beber, sendo hebreu,
e eu sou uma samaritana, porque os hebreus não se comunicam com o samaritano, né? Aí Jesus já começa já um diálogo com ela, né? Já começa um começo de intimidade. Vamos ver aqui. Jesus respondeu e disse, aqui no 10. Pronto. E disse, tu conheces o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber? Tu lhe impedes, pedirias ele e ele te daria água viva. Então Jesus já está dizendo aqui, olha mulher, eu tenho muita coisa para te dar. O que eu tenho para te dar não é pouco. Você nem imagina, porque o que eu tenho para te dar é uma vida plena, de paz, de harmonia. Ninguém vai mais te acusar de nada. Não importa o que o povo olha para você, como o povo olha para você. Não importa como você é mal visto nesse poço. Ela ia para esse poço pegar água meio-dia. Porque certamente se ela fosse no horário que todo mundo pegava, quem é que vai pegar uma água no poço meio-dia, para ter terminado toda a luta de casa? Certamente se ela fosse naquele horário que todo mundo estava lá, ela ia ser apontada. Pelo fato dela não ser hebreia, ser samaritana, e pelo fato também dela já ter tido vários relacionamentos. Está entendendo, irmãos? Amém, glória a Deus. Então, continuando aqui, né, falando sobre a água doce. Disse-lhe a mulher, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela quer saber onde é que tem água viva, né? Ela ainda está por fora do assunto. Disse-lhe, és tu maior do que o vosso pai, Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele mesmo, próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Então ela está dizendo aqui que Jacó deu um poço para eles, né? Então ela estava aqui envolvida no poço. Só que no mesmo momento ela estava de fora, porque ela era uma samaritana. Entendeu? É como se ela estivesse aqui nessa linha e tivesse saudável para outra. Né? Ela saiu daquele local abençoado, foi para um local que não era abençoado. Né? Então vamos ver o resultado. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Jesus respondeu e disse, quem quer que beber desta água tornará a ter sede. A água normal, né? Sempre vão beber e vão ter sede. Amém. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se espalhar nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia, irmãos. Quem quer dar um aleluia e glória a Deus aí? Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é muito abençoada, irmãos. E ela entra no nosso seio e não volta vazia. Glória a Deus. Então, a irmã, a senhora aqui, samaritana, ela já começa a se animar, começa a estar se animando, né? Ela já não está mais falando com estranho, porque ele insiste que tem algo bom para dar para ele. Então, vamos ver aqui, já está gerando uma intimidade. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede e não venha aqui pegá-la. Né? Então, o que ela estava querendo? Ela não estava mais querendo pegar água, porque para ela era um sacrifício. Né? Aquela mulher tinha vários sofrimentos, várias feridas internas. Porque externa, como eu falei, o corpo dela estava sano. Não se fala de nenhum perigo, inclusive ela estava andando pegando água no poço. Amém? Então, irmão, Jesus fala para ela, né? Vai chamar o teu marido. Jesus toca na intimidade da mulher. Ele sabia que o sofrimento que ela tinha era por conta, né? Também desse casamento, né? Que ninguém sabe a Bíblia não informa, nós não podemos adivinhar. Por que não deram certo? Será que todos faleceram? Será que ela era viúva de 5 maridos? Não sabemos, não podemos informar o que a Bíblia não informa. Né? Então, ela disse o quê? A mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, os que
o que agora tem não é teu marido, isto que disseste com verdade. Irmãs, esta mulher, ela conquistou plenamente o coração de Deus, porque ela agiu com a verdade, irmãos. Deus é verdade, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como nós chegar até a Deus mentindo. Ô Senhor, o Senhor pode me ajudar? Porque eu fiz assim, acolá, mas não deu certo. Será que o Senhor poderia me ajudar a fazer, ver se as coisas melhoram, se organizam na minha vida? Mas como assim, irmãos? Não minta para Jesus, porque Ele sabe, Ele conhece a verdade. Ele já conhece toda a vida daquela mulher, toda a verdade. Então, vamos ser o máximo sinceros, vamos ser cristãos sinceros, porque quando a gente mente, Deus está ouvindo. Crente que assim sim ou não, a gente não pode contar história, uma historinha. Ai, porque eu já vi muitas pessoas dizendo, ai, porque Deus sabe minha vida, Deus entende. Irmão, Deus não entende não. A nossa vida com Cristo realmente tem que ser sincera, nós temos que se esforçar. É uma vida de esforço contínuo. Todo dia você tem que estar matando um leão, você tem que estar matando um gigante. Eu para vir para cá hoje não foi fácil. Se levantou uma luz, um vendaval, um evento lá em casa. Certo, irmãos? Se realmente eu estivesse totalmente desprevenida, eu tinha ficado ali mesmo. Eu disse, não vou para canto nenhum, porque o negócio aqui pegou fogo. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui falando, pregando a sua mensagem, porque Deus ele é bom. Ele fortalece os cansados, ele levanta os caídos. Mas Ele quer a verdade. Por mais que nós sejamos pais, por mais que nós sejamos difícil a viver dentro, viver uma vida dentro de Jesus, mas nós temos que se esforçar e falar sempre a verdade. Porque Deus se agradou demais dessa mulher, porque ela foi sincera. Quando você disse, Senhor Deus, o Senhor sabe que eu fiz isso e isso, mas eu não estou confortável com isso. Será que o Senhor podia me ajudar? Isso vai agradar muita gente, porque você está sendo sincero. Agora, desculpa, irmãos, ele não se agrada. Ela poderia ter inventado outra historinha de bonita para Jesus, ter dito, Senhor, eu não dá para me trazer ele. Ele não está em casa, ele saiu, ele foi fazer o serviço, passeio. Mas não, ela foi direto logo, ela foi logo falando a verdade, porque ela estava diante da verdade. Nem tinha, irmão, mesmo que ela quisesse mentir, ela não tinha como mentir diante da verdade. Você já pensou, você perto de Jesus, como é que você vai mentir? Ele esclarece tudo, né? Tudo muda. O encontro com Jesus, irmãs, dê glória a Deus e aleluia, porque muda tudo, muda todo mundo da sua história. Por mais que você tropece, você caia, você fique fraco, mas você vai ser sempre fortalecido com esse Deus, que Ele levanta, Ele lhe ajuda. Precisamos também ter fé, porque Jesus sempre fala, homem de pequena fé. Qualquer tribulação nos derruba, porque a nossa fé é muito pequena. É a minha e a sua, é a nossa. É muito pequena. Glória a Deus. Porque disse-lhe a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. Você está vendo como ela já começou a mudar a conversa com ele? Antes era um hebreu que não se comunicava com os samaritanos. Agora ela está dizendo, Senhor, vejo que tu és profeta. Então o negócio está mudou de conversa. Né? Aleluia, glória a Deus. Vossos pais adoraram nossos pais, olha só, né? Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Então, meus amados irmãos, Deus está dizendo aqui para nós, para mim e para você, que nosso lugar de adorar
Não é só nesse local aqui, não. Não é só no monte, não é só nesse local da igreja, não. O verdadeiro adorador, ele vai adorar o Pai, sabe onde? Na sua casa. Dê glória a Deus na sua casa, agradeça a Deus todo dia. Mostre para os seus vizinhos que você tem uma boa conduta. Dê um bom testemunho. Porque tudo que você faz de bom, você está adorando o Senhor, você está agradando o Senhor. Caso contrário, você está trazendo muita tristeza para o Senhor. E você está debaixo de maldição. Porque o bem não se junta com o mal. Quem está com Deus, está com Deus. Quem não está mal. Não necessariamente pode continuar. Tem que se arrepender, voltar às práticas erradas e começar tudo de novo. Mas vamos tentar começar sem tropeçar, sem falhar tanto, porque nosso Deus se agrada do nosso esforço. Somos falhos sim, somos pecadores sim, mas o nosso esforço para Deus é de grande valentia, né? Vale muito. Aleluia. Então, irmãos, já para ir funcionar aqui, porque o tempo já está terminando. Ó. Eu poderia pregar aqui a noite toda, porque, aleluia, mas o tempo é pouco. Então, eu vou adiantando aqui. Pronto. Eu vou adiantando aqui, porque eu tenho que dar um testemunho. Eu vou só dizer que a partir desse momento que ela fala que Jesus é profeta, fala da adoração, então nós devemos adorar em todo canto, né? Outra coisa, irmãos, que eu queria falar para vocês, eu creio que é da parte de Deus, as nossas orações, Deus tem falado comigo, que as nossas orações são muito me dê. Chega de adoração, me dê, chega de oração, me dê. Sabe o que é que nós temos que pedir, irmãos? A gente tem tudo é que agradecer. Deus já fez tudo por nós. Não precisamos estar pedindo. Sabe o que é que nós temos que fazer realmente de verdade? Buscar o reino de Deus e sua justiça. Porque as demais coisas, eles vão acrescentar na nossa vida. Porque se nós abandonar a face do Senhor, nós viver de qualquer jeito, ficar orando todo dia, Senhor, salva a minha família, salva o meu marido, salva o meu filho que está na droga, salva o meu irmão que está no vício. Sabe o que é que o Senhor está vendo? Crente em terceiro. Me buscam somente para pedir. E cadê a adoração para mim? Será que eu não sou digno de adoração? O que nós temos que fazer mais, irmãos, todo dia é agradecer. Senhor Deus, muito obrigado. Só pelo fato de eu já estar viva, a minha família está com saúde, mesmo que não tenha, irmão. Adore ao Senhor. É somente Ele que é digno de honra e de louvor. Nós não merecemos nada é para nós. Tudo que vem de Deus para nós, volta para Ele. Amém? Volta para Ele. Se Deus me dá a chance de adorar Ele, de louvar ou de pregar, vai voltar para Ele, a adoração é para Ele. Não vem para mim. Vai entender? Isso é muito bom saber disso, né? Eu louvo a Deus por ter me dado esse sentimento. Eu não sei com nada, é Deus que sabe todas as coisas. Então, irmão, depois de tudo isso, resumindo aqui a pregação, a história da mulher samaritana com Jesus, que para mim é um momento crucial da Bíblia, porque eu acho interessante mesmo esse diálogo deles dois, maravilhoso, sem igual. Então, o que acontece? Essa mulher, ela já está transformada. As feridas dela já foram curadas. Onde era a ferida dela? Na alma, irmãos. Muitas vezes nós pedimos tanto a Deus para curar nosso físico, certo? Para salvar nossos familiares. Se nem nós mesmos estamos bem, a nossa alma está cheia de ferida. Mas sabe por que as suas feridinhas não saram, nem a minha? Porque em vez da gente estar tratando da nossa vida espiritual, buscando uma intimidade maior com Deus, tentando viver em comunhão com Deus, com a sua palavra, porque a obediência, sabe o que nós fazemos? Me dê. Senhor, me dê, me ajuda, me faça, ajuda do filho, faça isso pelo meu filho, pelo meu sobrinho. Quer dizer, pede o tempo todo pela família. E cadê a sua comunhão com Deus? Eu falo isso por mim também. O pregador prega primeiro para ele. Eu vou dizer para vocês, a nossa vida com Deus
Deus, não está bem. Vamos melhorar, porque a luta, nós temos que ser aquele soldado, escudo, revestido de Deus da cabeça aos pés, porque a luta é grande, a luta é muito grande. E se você não estiver próximo de Deus, a batalha vai ficar cerrada, vai ficar difícil. Soldado desarmado é fracassado, vai cair. Então, entenda, tem que estar revestido da cabeça aos pés, do capacete, escudo, da cabeça aos pés, para enfrentar lutas, enfrentar com força, com coragem, com ousadia. Aí o que foi que a mulher fez? Essa mulher já está transformada, essa mulher já foi alcançada pela Espírito Santo de Deus, ela recebeu a água viva que Deus disse aqui, que é uma água viva para a vida eterna, é uma água que jorra no nosso corpo, que nunca seca, é o rio Perinho que nunca seca, é para a vida inteira. E o que acontece? Ela vai para a cidade. A mulher vivia escondida, mal, carne baixa, se escondendo do povo. E detalhe, irmão, ninguém pegou água daquele poço. Ela não deu água a Jesus porque Jesus não queria beber água. O propósito de Jesus era encher ela do seu Espírito Santo. Ela também não pegou água, ela largou seu cântaro e foi para a cidade. Ela já não era mais aquela mulher. Ela era uma mulher renovada, uma mulher totalmente restaurada, sua saúde da alma, que estava abatida. Então ela teve toda a coragem de sair do Espírito Santo, chegou na cidade e disse: olha, tem um homem que sabe tudo da minha vida. Será que esse é o Cristo? E eles disseram: vamos lá conferir, né? Quer dizer, ela já sabia que tinha vindo com Deus, mas ela quis, como é que diz, deixar uma dúvida no ar, para que eles tivessem, né? Ela cheia do Espírito Santo para que eles tivessem vontade, curiosidade de até lá, e eles foram. Então, não só essa mulher foi salva, mas vários samaritanos, porque Deus queria eles de volta, porque eles eram os hebreus. Mas os estrangeiros o contaminaram, mas Deus resgatou, né? E Deus usou esse vaso que ninguém dava nada por ela. Então, esse vaso, mulheres guerreiras, mulheres amadas de Cristo, somos nós. Não somos fracos, não, certo? Com Cristo, o Espírito Santo de Deus, nós somos muito fortes mesmo, não tenha dúvida disso. Sai daqui com essa certeza no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, nós somos fortes. E de hoje por diante, nossa oração vai ser assim: Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, eu te amo. Meu Jesus, eu te amo. Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. Diga que você ama Jesus, que você vai ficar cheio do seu amor e vai querer transbordar. Esse amor vai se transbordar, que você vai passar para o seu próximo. A sua família vai ser salva pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Mulheres, não fiquem de boca fechada quando ouvir a voz de Deus. Vamos adorar. Vamos adorar. Aleluia a Deus. Aleluia. Eu vou só ler mais uma palavra aqui rapidinho. Eu não preciso me abrir. É porque eu nem preciso. Irmãos, ó, 2 Coríntios 5, 17, viu? Se não precisaria abrir, só escutem. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmã, essa mulher e nós somos essa palavra aqui, nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós não temos que temer a nada, porque Deus é conosco em qualquer circunstância, irmã. Deus não é conosco só quando está na abundância, tudo bem não, Deus é conosco também na tribulação, certo? Em cima dessa palavra, eu vou começar a dar um testemunho, talvez leve uns 10 a 15 minutos, amém? Irmãs, eu quero dizer para vocês o seguinte, que essa
luta, né? A luta que eu pensei com ela. Ela já tinha conversado há 2 meses atrás. Então, quando ele começou, a minha sobrinha me ligou e disse, tia Antônia, nós estamos muito gripados, talvez seja até coronavírus, a senhora pode ir lá para o hospital, que a minha mãe vai fazer uma cirurgia. Eu digo, eu vim para o hospital. Aí, quando cheguei lá, irmã, eu vi minha irmã no estado deplorável. Eu tinha visto ela em agosto do ano passado, e ela em janeiro desse ano. E eu mandei toda a força para ela, orei, disse que Deus estava com ela disse assim, muito médicos parece que estão querendo me desenganar, mas Deus é o médico dos médicos. Eu disse, a minha irmã, qualquer circunstância já vai acontecer. E orei, fiquei um tempo com ela, fui para casa. Aí fui dentro da Topinha, irmã, eles lá no Hospital Geral, fui da Topinha até em casa, eu chorando e dizendo a Deus. Eu não sei se eu estava murmurando hoje, eu estava desabafando, não sei se murmurei, mas desabafei. Eu disse o tempo todo para o Senhor, Senhor, não me desculpa, mas eu não me agradei com a cena que eu vi. Eu vi minha irmã completamente abatida, uma pessoa perdeu, atingiu muito peso, a barriga nessa altura. Eu disse, irmão, meus olhos, eu não estou me agradando, Senhor Deus, os meus olhos contemplaram. Eu nunca pensei em ver minha irmã desse jeito. E naquele momento, irmã, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei confortável. É por isso que eu digo, é confiar no Senhor meu na luta, né? Eu cheguei em casa confortável. Deus já tinha falado no meu coração, se acalma, eu estou no controle de tudo. E amém. A partir daquele dia, irmão, Deus tocou meu coração para me abraçar aquela causa. Não foi fácil para mim, irmão. Foi no período que eu estava tão distante de Deus, trabalhando muito, e Deus me terceiro plano. Acho que era mais nem segundo, era terceiro. Aí eu digo, eu não vou conseguir nada. Irmão, mas Deus agiu tão maravilhosamente bem na minha vida, eu fui o vaso que Deus usou, não para a minha honra, para a honra e glória do Senhor. A segunda vez que eu fui para o hospital, eu já fui em jejum e consagração, e já fui meditando na palavra, ela estava internada, eu fui ficar com ela. E eu preguei para mais ou menos lá umas 6, 7 pessoas que estavam enfermas dentro da enfermaria. Todo mundo ficaram maravilhados, escutando a pregação. Quando tinha um quarto assim na frente, tinha só um casal, que eu acho que eu tinha problema de diabetes, porque ficava com os outros, né? Que ficava só ele e a mulher. E eu, quando terminei de ler a palavra, eu fui lá para esse quarto. E uma olhava tanto para mim, eu não entendia. Eu disse, amém. Aí eu cheguei e disse assim, irmã, está tudo bem? Irmã, pai, está tudo bem. Você é com a igreja, toda Assembleia de Deus. Amém, irmã, também estou lá. Pois alegrando, né? Diabo de irmão, tu sabe, é só festa. Ela no hospital também, mas cheia de fé. Aí eu disse, irmão, como é que está vocês aqui? Ela disse, irmã, só eu na luta. Meu marido está aí com diabetes, na hora perdeu o pé e se afastou-se da igreja. Eu disse, irmã, por que ele se afastou-se da igreja? Ela disse, irmã, por causa da pandemia. Disseram que ele não podia estar na igreja, que ele era do grupo de risco. E agora, depois que a igreja abriu, ele se invocou, não quer mais ir. Aí eu fui, quando ela foi terminando de falar, eu fui me aproximando da cama, onde ele estava, eu fui dizendo assim, valeu a pena, irmão, se aproximar de Deus, é se afastar de Deus. Aí ele ficou assim, envergonhado, ele nem teve coragem de responder. Eu disse, eu entendi o que eu quis falar. Não valeu nada a pena, né? Mas ainda está em tempo de voltar, viu? Ainda está em tempo de voltar. Aí o que acontece? Eu conversando com ele, perguntei, o senhor por acaso, o senhor gostaria de se reconciliar com Jesus? Irmãs, imediatamente ele disse sim. Imediatamente ele disse sim. Glória a Deus. Aí eu peguei e falei, e foi uma festa, irmã, tão grande, comecei a louvar, eu fiz a oração, né, para a reconciliação dele, foi uma festa danada. Eu me alegrei demais, ele se alegraram, foi uma festa ali. E a mulher disse, a esposa dele disse, irmã, muito obrigado. Você me acredita que toda a igreja orou por esse homem.
Eu também orava, eu chamava ele todo dia para ir para a igreja, mas ele estava endurecido, não saía do canto. Eu disse, irmã, eu não conheço vocês, eu estou aqui a primeira vez. A senhora, você está me agradecendo porque eu não fiz nada. Deus agiu através da oração de vocês. Eu estou aqui apenas como um vaso de Deus. Mas na verdade quem fez tudo foi a igreja. Não foi a mão, nem conhecia esse homem, não orei por ele. Tudo vem através da oração, através da fé, através da entrega com Deus, né? Então, irmã, adiantando, passou-se, né? A irmã ficou entre ida e volta do hospital, entre ida e volta. Eu sempre, toda semana ia para a casa dela, levava alimento para comer e alimento para aula. Toda semana eu ia e fazia isso. Quando foi um certo tempo, ela teve que fazer uma cirurgia, colocar uma bolsa para poder fazer as fezes. O CA dela, que era aqui do ovário, já estava no intestino e no pulmão, certo? Só que a gente não sabia da situação do pulmão dela, a gente não sabia. Depois que ela fez isso, nós se alegremos, ela começou a aumentar o peso, melhorar. E quando a gente pensava que as coisas estavam se caminhando tudo bem, o médico já tinha dado até esperança de fazer a cirurgia dela, porque tinha dito que só fazia se ela baixasse a barriga, já tinha baixado, e se o tumor diminuísse. Não diminuiu. Ela fez a tomografia e não diminuiu. E para completar uma tosse que fazia tempo que ela estava tossindo, ela dizia que era alergia, tosse alérgica. Aí quando ela deu entrada agora por último no hospital, quando ela chegou lá, foi descoberto que ela estava também com um tumor muito avançado já no pulmão, já era metástase, né? Então, ela não sabia de nada, mas todo mundo já sabia, porque o marido dela já tinha espalhado para a família inteira para dizer que ela já estava, já só esperando a hora, já estava muito mal. Aí o que acontece, irmão? Nesse ponto, quando ela ainda estava no hospital, dessa última crise que ela teve, que foi uma crise forte de cansaço que ela foi, eu fui para lá, eu fui mais ou menos preparada para fazer o apelo para ela aceitar Jesus. Porque, irmão, eu tinha visto, o esposo dela, que era afastado também da igreja, já tinha se reconciliado. Eu dizia para Deus, eu não vou fazer o apelo para minha irmã, quem vai fazer é o marido dela. O Senhor não me tocou para mim falar com ele para se reconciliar, ele não se reconciliou. Pois quem vai fazer o apelo é ele, não sou eu. Só que ele não estava preparado, irmão. Ele não conseguia se preparar. Ele tinha força para falar da palavra de Deus quando eu estava lá, mas quando eu saía não tinha força nenhuma. Porque ele estava muito ligado na situação, na doença que ele estava vivenciando todo dia. Aí quando eu cheguei no hospital, eu disse, Senhor, eu vou me preparar, e o Senhor me ajude, que hoje eu vou fazer o apelo para minha irmã. Irmã, quando eu cheguei lá, nada deu certo. Quando eu começo a ler a palavra, a doutora chegou. Aí foi me contar a situação da minha irmã. E a minha irmã sabia que a doutora estava me chamando para dizer que ela não estava nada bem. E ela se agitou-se muito e pediu para mim contar para ela o que é que ela tinha. Eu creio que foi tudo a coisa de Deus, irmã, que eu não fui para lá para falar de doença da minha irmã para ela, eu fui para falar da palavra de Deus. Mas nesse dia eu acabei falando para ela assim, pode me dizer, minha irmã, eu sei que eu estou morrendo. Ela chamou para dizer isso, o câncer atua no meu corpo. Eu disse, não, minha irmã, ele está também no pulmão. Então, irmã, a partir desse momento ela entendeu que a vida dela estava pelo fio. Porque o cansaço que ela estava sentindo, tosse há muitos meses, quando ela soube que o tumor já estava no pulmão, aí abriu os olhos dela, entendeu? Isso eu fui para lá no domingo, quando foi na segunda-feira, ela me disse, Toninha, eu estou de alta. Na terça eu venho me trago umas frutas, eu estou sem fruta. Eu fui levar as frutas dela, e eu disse, Senhor, se for para me fazer o que tu queres na vida da minha irmã, é só me dar as coordenadas, é só me ajudar. Quando eu cheguei lá, irmã, a palavra que eu li foi essa que eu acabei de ler para vocês, para ela.
E quem está em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando eu disse, irmã, eu vou ler em 2 Coríntios 5,17, sabe o que ela disse? Ela olhou para mim, 17, leia. Eu disse, mas por que você está me pedindo para ler? Porque era o nome do meu leito e o nome de outra coisa lá no hospital. Ela tinha gravado esse número. Depois ela disse, leia. Ela ficou, irmãs, ela ficava muito atenta à palavra de Deus. Aí quando eu li a palavra, o esposo dela quis começar a falar. Eu disse, não, tenha calma, deixa eu finalizar o que eu estou falando para a minha irmã. Aí eu fiz o apelo para ela, perguntei, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse, irmão, ela fez desse jeito, ó. Balançou que sim, balançou que não e balançou que sim. Aí eu disse, minha irmã, eu vou fazer a pergunta de novo, presta atenção. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você sabe que você está entregue nas mãos de Deus. O homem já não está mais podendo fazer nada por você. É com muita tristeza que eu falo isso. Ela disse, irmã, eu aceito. Eu preciso de mais de Deus na minha vida. Eu sei que eu não tenho mais nada a não ser Jesus para cuidar de mim. Irmão, naquela hora foi com muita alegria, muita emoção. Glória a Deus. É como se eu tivesse saído de lá, tirado um peso enorme das minhas costas. Porque eu estava assim, muito temente da vida dela ir embora sem Cristo. Aí finalizando, eu fui para casa, na outra semana que eu vim, ela, 17 dias depois que ela aceitou Cristo, ela faleceu. Aí, 2 dias antes dela falecer, eu fui para lá. Eu tive com ela na terça e na quarta. Eu saí de lá na quarta noite, ela faleceu na quinta de manhã. Sabe o que foi que ela fez na terça-feira? Eu tenho uma foto aí para quem não acreditar, eu vou mostrar para provar. Eu trouxe até o celular, que eu nem ando para pregação no celular. Ela levantou os braços para cima, muito fraquinha, muito magra. Ela já estava sem força, ela não movimentava mais o corpo. Não falava mais que ninguém entendesse a fala dela, dormia o tempo todo. Nessa hora ela ficou acordada e adorou ao Senhor. Ela adorou ao Senhor, ela levantou os 2 braços para cima. E a única palavra que ela conseguiu dizer foi aleluia. E nós tivemos a foto, irmã, ninguém teve, porque nós estávamos vendo uma pessoa quase morta. E nós tivemos a foto tudo rindo, porque a presença de Deus estava forte naquele lugar. A minha irmã, ela foi curada completamente da alma. Vocês podem até estar dizendo assim, irmã, mas você orou tanto, irmã. Eu pulei a parte da oração, eu orei demais. Eu orava sem sentar, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Mas, irmã, a vontade de Deus é que prevalece. Eu louvo demais a Deus por Deus ter tomado conta da minha irmã e ter levado com paz. Sempre ela me dizia, Tônia, eu estou em paz. Quando você vir para cá, eu sinto uma paz enorme. Eu disse, mas essa paz não é minha, essa paz é de Cristo. É de Cristo. É que vem de Cristo para mim e de mim volta para Cristo. E transborda para quem quiser receber, e você está recebendo. Eu louvo demais a Deus, irmã. Ela levantou os 2 braços para cima e conseguiu dizer aleluia. Se tivesse sido filmado, para mim tinha sido a coisa mais linda do mundo. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus demais